E eu acredito que tá mesmo. Tá no mudo, desculpem, eu que apertei ali. Não, 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 é eu. É que fica aparecendo essa janela aqui, tá dizendo que a minha conexão tá ruim. Aí eu venho aqui e dou mudo, né? Que eu acho que é outra coisa. Eu tô ouvindo cachoeira aqui também, então eu achei que fosse interferência. Por isso que eu dei o mudo. Ah, o que que eu tava dizendo, então, que vocês provavelmente perderam, o que eu falei, foi com relação aí aos grupos, né? Então a gente tinha. Salva nada, não. A gente tinha que. Eu coloquei isso daqui, tá, gente? É arbitrário. Grupo 6, grupo 2, eu coloquei aqui só para não perder o digitado aqui. Então, tanto faz aqui, tá? Um vai apresentar no dia 18, outro no dia 19, e os temas estão aqui: estrutura de decisão, estrutura de repetição conforme, ok? E se vocês não entrarem no acordo, aí a gente sorteia com aquela função range. Foi isso que eu tinha falado para vocês. Vamos dar uma olhada rápida aí no que é que vocês têm que fazer. Então tá lá, um tema, né? Estrutura de decisão, grupo a ser definido, depois eu venho e coloco aqui. Estrutura de decisão. Então, o fluido escoa por um duto. Um fluido que escoa pode ter três tipos de regime. O laminar, o instável, uma região de transição, e o turbulento. Então, isso aqui tudo vocês vão aprender em tempo, mecânica de fluidos. Mas aqui a gente está usando um algoritmo que vai fazer o cálculo automático disso e dizer, né, para o usuário do seu programa, o que ele deve fazer, né, que tipo de escoamento ele tem, tá? E aí saibam que os critérios são para regime laminar, menos que 2000, tá? Número de Reynolds é um número adimensional, se vocês pegarem todas as dimensões aqui da vazão, da densidade, da viscosidade
e do diâmetro do duto, e fizerem aqui a análise dimensional, vocês vão ver que não tem dimensão. Então, o número de Reynolds é isso. Porém, quem for fazer esse programa aqui, tem que ficar esperto com relação à entrada de unidades, tá? A pessoa tem que deixar o usuário ciente de que tipo de unidade ele precisa colocar lá. Então, tudo isso tem que ser coerente, isso faz parte da lógica, da coerência do programa. Então, só para vocês saberem, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Aí vocês pensem um pouquinho aí. Né? Tem um pouquinho de física 1 aí. Mas nada de outro mundo, tá? Só conversão e trabalhar com unidades. São coisas que vocês vão ter que fazer sempre aqui no curso. E aí usam esses critérios. Tem um critério duplo aqui, ó. Escoamento instável, ele sendo menor ou igual a 3.000 e maior ou igual a 2.000, ele é instável. Então, bolem um if-else aí, né? Que dê para fazer isso aí. Item A, tal, é isso aí que eu falei. Item B, aí eu pergunto aqui para vocês. Para esse ponto aqui, do NR, né, entre 3.000 e 2.000, é possível fazer o duplo teste lógico, né? Aqueles dois E, o OU, né? O OU já está aqui só por desencargo, né? Mas eu vou deixar para vocês pensar qual que vocês vão usar aqui para fazer essa condição. Tudo numa linha só, tá? Vocês podem fazer o programa de um jeito aqui, mas aqui eu peço especificamente para vocês fazerem numa linha só. E aí resolve essa expressão lógica aqui para mim. Tá? E você vai dizer qual que é o resultado lógico disso, falso ou verdadeiro. E aí substituindo esses valores aqui. Isso aqui é um caractere, tá? Isso aqui é um caractere. Pode fazer no programa? Pode, mas eu quero que vocês façam, né? Mostrando passo a passo, o que vocês entenderam. Usam um chart aí, usam alguma coisa Usa aqueles diagraminhas, né? Do PowerPoint para mostrar isso aqui, né? Para ficar mais visual. A intenção aqui é que os colegas consigam entender o que vocês fizeram, tá? Então, isso aqui é uma expressão lógica complexa. Ela funciona lá no MATLAB? Vai funcionar. Mas eu quero que vocês resolvam ela para mim, mostrando passo a passo. Certo? Isso aqui a gente viu, né, nas aulas anteriores. E aí, se você for testar o seu programa lá no item A e B, usa a viscosidade da água aí, ela é esse ponto é vírgula, tá? 1,002 vezes 10 a menos 3 Pascal vezes segundo, ou Poise, né? Entrega a data 18/12. O próximo grupo parece ser compacto, mas nem tanto, né? Repetição com for. Vocês vão elaborar um algoritmo que vai calcular os valores dessa função aqui, ó. Y e fx é a mesma coisa, gente. A gente já sabe. Né? Igual a quê? Igual a cosseno. A variável de entrada aqui é o x e a variável de saída é o y. Então, vocês vão traduzir essa expressão matemática lá para o processamento e aí vão usar aquela técnica que eu mostrei para vocês, do guarda, né? De testar lá e guardar o maior valor. Com isso, vocês já conseguem achar o máximo dessa função, simplesmente fazendo ela variar de 3 até 9, variando de 2 em 2. E aí usem aquilo que eu mostrei para vocês na aula anterior para resolver esse problema. Não tem segredo, tá? A única diferença é que agora você vai usar uma função e quer achar o valor máximo dela. Olha aí o conceito de cálculo numérico nascendo, ó. Só faça a expressão certinha, né? Respeite parênteses, as coisas têm que ser muito bem feitas. E aí, sabe o que vocês fazem? Plotem um gráfico e veja se o valor que você encontrou bate com o gráfico que você plotou. Né? Faça uma tabela de x e y. Né? Ponha valores de x aqui, vai começar com 3, variando de 2 em 2 até 9. E aí monte a tabela de x, depois monte a tabela de y. E aí você na tabela você já vai ver onde é o máximo, né? Qual que é o maior valor de y. Seu programa tem que mostrar isso na tela. Então você autoconfere, né, o resultado assim. Tá? Então a dica tá aí. E depois o 2 resolve os itens de 1 a 3 só. Por quê? Porque o 4 lá da aula anterior, slide 8, aula lá, ele já é essa brincadeira aqui, conforto, tá? Então é isso. Quem for pegar o 1 é o primeiro tema e esse outro tema é para o dia 19. Então um na quinta e outro na sexta, beleza? E aí critérios, né? Ah, professor, qual que é o critério? Tá aqui, ó. Critérios vão ser o mesmo que eu coloquei aqui, ó, no primeiro grupo, tá? Apresentação e conceitos, 3 pontos. Adequação ao tempo, máximo 10 minutos. 10 minutos
dá de sobra, mas se passar um pouquinho não tem problema. Um pouquinho, tá? 20 minutos aí já não é. Assertividade é você realmente conseguir resolver a equação de forma correta. Né? Resolver a proposição, o problema que se propôs para vocês de forma correta, 4 pontos, é o que vale mais. Lógica, arguição e perguntas, né? Eu vou fazer perguntas para vocês, tá? No final. Perguntas para o pessoal do grupo. Né? E vocês já sabem, vale 20% da nota. Então tá aí, gente. Os temas decidam. Vocês podem decidir se quiserem, hoje no final da aula, até amanhã, ou se quiser já, vocês que sabem. Então vamos pensando aí o que vocês vão fazer. Perguntas aí, gente? Tudo certo? Entenderam? E aí, se não conseguir, tiver problema, vocês têm aqueles horários que eu disponibilizei lá para vocês irem falando comigo. Ah, olha, mas tem que mostrar progresso. Não adianta chegar do zero e perguntar para eu não vou fazer para vocês. Tá? Tem que mostrar o progresso. Até onde, que vocês fizeram? Ah, eu consegui fazer até aqui, agora eu enrosquei aqui e tal. Aí eu ajudo, tá? Mas eu quero ver algum progresso. Que mais? Tá, teve uma pequena alteração lá no cronograma, tá? Porque eu percebi que eu estava utilizando um calendário intermediário e ele ia até o dia 20 de abril. Na verdade, o calendário oficial vai até o dia 6, a última aula é dia 6. Então eu tive que fazer pequenos ajustes lá no cronograma somente, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, atualizado no dia 19 do... Não, dia 10 do 2, correção nas datas do cronograma, que eu precisei adequar o nosso plano de ensino. O plano de ensino não mudou, é a mesma coisa que está lá desde que a gente combinou assim como é que seria por trabalho, não seria mais os laboratórios. E aí eu pude realocar lá horas aulas para a gente distribuir o conteúdo. Então ficou assim, ó, a parte que interessa. 2 do 4 é a avaliação bimestral, a nossa última. A última aula nossa vai ser no dia 1 do 4, dia da mentira, tá? De 1º de abril, última aula. Exames, vocês já sabem como funciona. O professor não sabe a data de exame. Eu só vou saber quando lançar o edital, que é o DESC que faz exames por editais, tá? Então, o exame provavelmente vai ser depois do dia 6, na semana do dia 6 até o dia 14. Geralmente é assim. E aí, o que, que eu fiz? Onde tinha os laboratórios virtuais, exceto esse aqui, né, que a gente já foi, né? Esse aqui já foi, na verdade, eu deixei aqui. Continua a mesma coisa, não mudou nada, só mudou a data aqui. Eu só realoquei uma coisa ou outra para bater com o dia 1º do 4. Certo, gente? Sem segredo aqui, só para informar vocês que eu fiz essa adequação. O resto, tudo igual. E isso tudo que vocês estão vendo aqui, o oficial dele, para quem não sabe, se encontra no SIGA, tá? Só que lá no SIGA não tem cronograma. Né? Esse cronograma a gente não põe no SIGA. Tudo isso que está escrito aqui para vocês, né? Objetivos, lá, o oficial fica lá no SIGA, tá? A única coisa que a gente fez lá, de comum acordo, lá no comecinho do semestre, foi tirar aqui os laboratórios virtuais e fazer trabalhos, que, né, a maioria aí concordou. É isso, gente. Então, de mudança que eu tenho para informar é isso. Nada assim, nada impactante, tá? O grupo 2 pode fazer o segundo tema da tarefa. Quem que é o grupo 2? É a Ana Luísa, né? Vamos ver quem que é o grupo 2. Grupo 2. Tá, quem que tá aí do grupo 6? Bruno, João Vitor, Juliana e Lavínia. Grupo 2, Ana Luísa, Laisla, Estela e Giovana. Então tá, o grupo 6 concorda aí? Tudo bem para vocês? Vocês concordam? O grupo 2 que é o segundo tema, for, né? E o grupo 6 pega então o tema de repetição. Certo aí, gente? Então já vou deixar registrado. Então o grupo 2 vai pegar a repetição, é isso? E o grupo 6 a estrutura de decisão. Beleza? É isso aqui?
Isso, então combinado, gente. Tá decidido entre vocês, tá? O que pode acontecer para a próxima aula aí? Estão vendo que eu tenho muito grupo aqui, ó. Tenho, né, aqui o update que estão vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho 5 grupos aqui para apresentar para a próxima. Eu preciso pegar um grupo, né, e realocar ele aqui. Eita, que é? Fecha aí. Então eu preciso pegar um grupo aqui e realocar. Então o próximo grupo, né, provavelmente vai pegar o tema do while, que é a repetição também. Estruturas de repetição com while, é o enquanto, né? Então, ou eu sorteio para ver quem vai ficar, ou se alguém, depois de ver a matéria, se quiser, já vai apresentar na próxima, tá? Assim que a gente tiver terminado o conteúdo. Tudo bem? Então já fiquem avisados. A gente vai tirar um grupo daqui e pôr um aqui, porque ficou pouca coisa aqui. Um, dois. Vou precisar mesmo, porque tem mais tema na P1 do que na P2. Tá bom? Então deixa eu só registrar aqui que a gente atualizou. Eita, não. Não é para ver isso não. Aí já é o programa pronto lá. Não, o grupo já vai pegar pronto o negócio. Nossa, 11 de fevereiro. O dia foi o mesmo. 11 de fevereiro de 2021. Certinho, gente? Então vamos para aula, né? Então tá, olha só. Essas são, né, os itens da tarefa que eu falei, o slide 18, que o outro grupo vai fazer. Então tá aqui, tá? É só ver o que tá aqui e tentar bolar um esquema para vocês fazerem, tá? Essa é a outra parte aqui eu pulo. Por quê? Porque a gente já vai ver exemplo disso o tempo todo, tá? E aí quem quiser também pode ir tentando fazer e me mostra, tá? Aí fica como um estudo adicional aí para quem quiser realmente aprender a programação. Então a última coisa que a gente viu foi essa estrutura aqui, né, do maior valor. É exatamente isso que o grupo do for vai ter que fazer, né? Vai ter que usar isso daqui, né? Só que agora vai inserir uma equação aí, vai trabalhar isso, né? Então faça um programinha aí bem legal, né? Que fique com toda a perfumaria, tudo aquilo certinho, né? Todos os cosméticos no final para ficar bem apresentável na tela, né? Vai contar também. Então aí vocês apresentem o programa, né? Façam uma apresentaçãozinha, coloquem aqui, ó, do jeito que tá aqui. Igual os outros grupos andaram fazendo, tá, gente? Sem muito segredo. Então a gente viu estrutura de repetição com for. Agora a gente vai avançar um pouco. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai começar a ver uma outra estrutura de repetição. E essa estrutura de repetição, ela é uma chave, ela é uma mão na roda para nós que vamos trabalhar com cálculo numérico. Então eu vou dar uma boa ênfase nela no curso aqui. Apesar de que o conteúdo não é muito extenso, mas vocês vão ver que quando for surgindo exercícios, a gente vai começar a ter, né? A gente vai começar a ter aplicações, né? Como vocês viram lá, que é a estrutura de decisão e a estrutura sequencial, parece ser uma coisa bem simples, porém, dependendo do problema, lembra do Bhaskara, né? Pode surgir aí vários graus de dificuldade. Vocês viram isso quando a gente estava vendo o Bhaskara, né? A questão lógica envolvida, né? O que eu preciso fazer primeiro, e se isso afeta o evento que vem, né? O evento seguinte. E é isso que vocês têm que pensar. Isso que é programar, tá? Isso já é a programação. E aí, a outra parte, como eu sempre disse para vocês, é resolver algum problema do dia a dia, algum problema de engenharia, algum problema matemático, né? Algum problema de geometria, sei lá.
Então, isso tudo, né? E traduzir para o MATLAB, que agora vocês já estão firmes no MATLAB ou no Octave, né? Então, isso é linguagem de programação, gente. Resolver problemas matemáticos do dia a dia, da engenharia, é saber traduzir para alguma linguagem de programação e trabalhar com lógica, sempre trabalhar com lógica. Até perdi onde está o negócio, calma aí. Amanhã, provavelmente, eu vou soltar uma lista para vocês fazerem, tá? E amanhã, provavelmente, eu vou resolver uma coisa ou outra da lista, tá? Então, é provável que a nossa aula seja assíncrona amanhã, tá? Porque aí eu quero que vocês tentem brincar com a lista. Tentem resolver alguma coisa da lista, e aí a gente usa o range lá, sorteia algum exercício para fazer. Da lista, tá? Vamos ver se sortear um exercício legal, né? E já tá feito. A gente sorteia e vamos brincando, né? Vamos aprendendo, vamos pegar um exercício da lista e vamos desenvolver junto. Eu não quero desenvolver para vocês, eu não vou fazer isso. Eu quero que vocês me ajudem a desenvolver. Eu vou dar umas dicas. E aí é a hora da gente tirar, né? Colocar graxa nas engrenagens aí, né? Que a coisa tem que começar a virar. Vocês têm que começar a fazer essas peças aí se encaixar, né? Para poder realmente aprender programação. Né? Então é isso. Amanhã eu já solto a lista hoje. Eu acredito que vocês vão poder fazer tudo que estiver com for lá, exceto onde tem o while. E, e amanhã a gente começa a brincar. Depois eu solto outras coisas aí, tá? Mais desafiadoras. Essa lista é, a princípio, simples. E alguma dos exercícios que vocês fizeram nos outros grupos, já alguns estão lá na lista, então já foram feitos. Vinte e cinco agora já é a nossa prova. Assim, com a gente terminando o while, já podemos ter prova, tá? A prova vai ser via Moodle, tá? A prova vai ser via Moodle. Vocês vão receber as questões, problemas, e vocês têm que devolver, né? Pelo menos o script lá. Vocês vão ter trabalhar em TXT, Octave, MATLAB, essas coisas, né? O ponto .m lá. E aí, dependendo do problema, vocês enviam, né? Façam copia e cola. A gente vai ter uma área para vocês copiar e colar o programa. E aí eu avalio, eu vou olhar o programa de todo mundo, né? Vou comparar ali com o meu gabarito. Se for o caso, até tenho que rodar o programa de vocês para saber o que vocês fizeram, para entender o que aconteceu, né? E aí, se tiver questão assim dissertativa, eu já. Geralmente é para caber em 2 aulas, gente. É para caber aí 1h30 até as 3, por exemplo. Durante a aula. É o tempo de duração da aula nossa, tá? E não tem como enviar coisa depois, tá, gente? Já essas regras eu deixei muito bem estabelecido. Tem que ser no tempo de prova, até porque vocês vão estar fazendo via Moodle e aí encerrou o tempo lá, o Moodle automaticamente fecha. Aí o que você tiver feito fica gravado automaticamente, tá? Então tem que ficar atento. É isso, é via Moodle. Vocês provavelmente já estão usando provas via Moodle aí com os outros professores, né? Certeza que estão. E nós vamos fazer isso, tá? Eu vou dar uma questão problema, vocês usem, vocês vão poder consultar os pares aí, vão poder consultar entre si, então é uma prova de consulta, tá? Então, eu nem vou estar presente, só se for alguma coisa, vocês mandam um chat para mim aqui, só se for alguma coisa, olha, tive um problema lá no Moodle e não tá enviando nada, aí sim eu vou olhar. Agora, problemas locais de internet também, a gente não pode se responsabilizar, gente. Então, tenho ciência disso, já comentei isso com vocês. Então, procure no dia da prova fazer ela num lugar estável, coloque o cabo da conexão para não ficar tendo problema com o modem de Wi-Fi. Então peguem o cabo mesmo do aquele RJ45, conectem no computador e aí vocês vão ver que vai ficar mais rápido até a conexão, tá? E pode ser feito via celular? Já me perguntaram. Pode. Se o seu celular aguentar, você consegue fazer até via celular. Então tem um backup aí, né? Eu, por exemplo, eu tenho internet
a internet de cabo dentro de casa, mas às vezes eu pego o celular, quando dá algum pepino aqui. Aí eu ponho no 4G. Então, para alguns locais a gente sabe que isso dá certo, agora para outros a gente já sabe que não. E se sabe que está com problema aí na internet, está com instabilidade, procura um local aí que dê para fazer a prova, por exemplo. Uma, uma casa, né? Uma lan house, uma coisa assim, um lugar que você saiba que é mais estável. Né? Porque vocês vão poder usar o Octave, tá? E o Octave você usa tendo conexão com a internet, você usa o Octave. Não tendo também não dá para usar, né? Vocês sabem disso. Então, deu problema? Deu, eu não consigo abrir o MATLAB, travou meu computador, vá lá para o Octave, não perca tempo, tá? Então, essas são as dicas que eu estou dando para vocês da prova, já que muitos aí não fizeram prova ainda comigo nisso, né? Mas no mais, não é nada que assuste. Vocês estão tendo o nível dos trabalhos que estão sendo apresentados, provavelmente são maiores do que o que eu dou na prova, tá? É só entender o que eu apliquei, a gente aplicou em sala junto, resolver a lista que eu vou passar, e aí vocês vão se dar bem. Vai ser sucesso total. Até porque a prova é com consulta, né? Então, né? Mas não percam tempo, né? Às vezes o tempo é estritamente o necessário para vocês fazerem as questões. Então, se vocês forem dedicar tempo para fazer outras coisas, aí vai ficar difícil. Certo, gente? Então, é isso aí que eu tinha para falar da prova. Tá? Então, bola para frente. Vamos começar agora com a estrutura em while, né? Que é o famoso while aí. Na verdade, o while, a estrutura de repetição aí, o while, mais conhecida como enquanto, né? Enquanto alguma proposição não for satisfeita, faça esse loop, né? Repita as operações. Essa é a ideia que a gente traduz aqui para o código. Onde foi parar meu while? Aqui, repetição enquanto. Ou melhor, né? Eu acho que eu vou seguir minha sequência aqui. Não vou dar. Repetição fica para semana que vem, vai. Eu vou continuar com acumuladores. Eu vou seguir a minha sequência aqui. Vamos continuar aqui com acumuladores, que é também mais uma estrutura, que vai entrar junto com o for, é um complemento do for. O while a gente trata depois. Tá difícil hoje. Então, acumuladores, o que é isso? Aqueles programas de TV, acumulador compulsivo? Não, não é isso. Mas ele também gosta de armazenar coisas na memória. Então, não está muito longe. Esse aqui foi adaptado do Forbellone, tá? E aquele não sei como é que se fala isso, acho que é Eberspatcher, sei lá. Eberspatcher, sei. Então é um dos livros que eu passei para vocês aí, tem na biblioteca. Não, acho que não tem na biblioteca virtual, mas eu passei uma alternativa para vocês da biblioteca virtual, que é um livro muito legal, que eu aconselho a vocês darem acompanhar junto acompanhando as coisas que eu estou dando aqui com o que tem no livro, né? Então ainda estamos nas estruturas de controle, tá? Vamos falar hoje sobre acumuladores, tá? Na sequência aí o famoso while, né? O enquanto. Tradução para o MATLAB e alguns exercícios. Isso é a aula nossa de hoje. Então, olha só, eu vou começar já com um exemplo prático, talvez seja melhor do que ficar é, falando sobre, né, sobre essa questão aqui, sobre essa estrutura. Por quê? Porque essa estrutura, ela vai complementar tanto o for, que vocês aprenderam nas aulas anteriores, quanto vai complementar o while lá no final. Então, o que vocês vão poder aprender aqui dá para usar em várias estruturas, tá? de, de repetição. Então, olha só. Vamos supor que você queira fazer um algoritmo para exibir os valores pares
entre 1 e 30. Tá? Exibir os valores pares entre 1 e 30. Ok, então, na estrutura sequencial você podia ir lá fazer, né? Olhando, né? Quem que vem ali? O 2, depois o 4 e tal. E ir colocando uma estrutura num díspe até chegar no 30, né? Pulando, obviamente, os que não são pares. O que mais que a gente gostaria de fazer aqui? Exibir valores pares entre A e B. Tá? Aqui você quer, entre A e B, esse início e esse fim aqui não são definidos. Então, são entre dois valores quaisquer. No item 3 aqui, vamos supor que você queira exibir os múltiplos de 3, tá? Entre 1 e 50. Aí você quer saber que de 3 em 3, quem são esses valores? Como você faria, né, para somar e acumular os valores dos exercícios 1, 2 e 3? Tá? Como é que você faria para acumular isso? Tá? Então a gente sabe que esses exercícios que estão aqui para vocês são o que o grupo vai apresentar, tá? Por isso que eu não vou resolver item a item. Mas eu vou dar só uma dica para vocês aqui no que fazer. Então, exibir valores pares entre 1 e 30, o que a gente faz? Né? Aqui vocês podem utilizar, vamos abrir o MATLAB aqui, aquela estruturazinha que eu falei lá no começo da aula para vocês, o REM, né, o REM, ou se não o MOD, né? Então, vocês podem usar isso daqui. Por quê? Porque vocês sabem que essas duas estruturas, por exemplo, se eu pego um número aqui, eu pego o número 20, certo? Eu vou escrever aqui 20 mod, numerar, né? Mod, o número que eu quero, e eu coloco um divisor aqui. Se o resultado dessa divisão for exata, ele vai voltar para a gente? Zero. O que significa zero aqui no MATLAB? Né? É aquela questão do falso verdadeiro, né? Então, 20 mod 2, se eu colocar, por exemplo, aqui 20 mod 3, ele vai voltar para nós o resto, né? Vai voltar o resto da divisão. Vai voltar quanto aqui, gente? Né? O número mais próximo ali é 18, então volta 2. Ah, interessante isso então. Então, se eu pegar um número qualquer, fizer o mod, né? A brincadeira do 2 aí. Pegar o 100 aqui e dividir por 2. Quer dizer, fazer o mod, né? 100 mod 2. O que ele vai fazer? Vai ver o resto da divisão. Zero. Então, se voltar a zero, o que significa? Se o zero aparecer no resultado disso daqui, né? Quer dizer que eu faço alguma coisa. Se não aparecer o zero, eu faço outra. Interessante isso. Essa é a ideia, né, que vocês vão usar para desenvolver isso aqui. Essa é a ideia que vocês vão usar para desenvolver isso aqui, por exemplo. O item 1, 2 e 3, né? O outro grupo aí já está tendo uma colher de chá. Agora que você calculou esses valores aí, como é que você faria para acumular os valores, né, nos exercícios 1, 2 e 3? Né? O que eu quero fazer? Além de eu descobrir exibir quem é os valores pares entre 1 e 30, por exemplo, eu quero acumular, eu quero somar esses valores. O que eu quero fazer? Entre 1 e 30, né, vamos supor aqui, a gente tem o 2, o 4, tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e assim por diante, né? Se a gente pegar entre o de 1 até 10, né, eu vou ter o 2, o 4, o 8 e o próprio 10, né? Então vamos supor que isso aqui é o acumulado, né? O acumulado é isso aqui. Vou parênteses aqui para não dar BO. Então o acumulado deu 30. Olha, eu quero fazer um programa que me mostre isso agora. À medida que for saindo lá, eu já vou acumulando. No final das contas, ele mostra isso daqui. Ah, até é fácil fazer, né? Até 10. Mas e se eu estivesse fazendo até, sei lá, um número muito grande, né? Aí já começaria a ficar difícil, né? A gente fazer esse tipo de cálculo aqui. Então vamos pegar um exemplo aqui, né?
Então, a estrutura de repetição, todo mundo já sabe como significa, né? Então, faça variar de 2 até 30, né? Usando o for, de 2 até 30. Passo 2, né? Se vocês fizerem isso daqui, vocês coloquem um dispi, né? De 2 até 30, dispi, pronto, já está resolvido. Né? Vocês vão conseguir mostrar tudo isso daqui. Vamos pegar o exemplo nosso aqui de 1 a 10. Vamos criar aqui. Então, isso aqui vai fazer o quê? Exibe pares de 1 a 10. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente precisa pôr function aqui? Não, não precisa. Então, eu posso usar direto o for, né, do jeito que eu falei. Aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar o 2, né, porque o primeiro número par aqui já é o 2, e de 2 em 2 até 10. Vocês concordam comigo? Olha lá. Estou falando do 10 aqui, tá? 2 de 2 em 2 até 10. Eu garanto que vai estar, né? E vou exibir ele aqui. Aí eu vou mostrar quem? Vou mostrar o próprio i, né? Que ele vai estar acumulando esses valores aqui. Acumulando não, ele vai estar lá, a cada iteração, esse i vai ter um valor. E ele é o próprio número que eu quero mostrar. E aí, for end. Opa. E aí põe o end aqui e fechou, né? Então tem que dar um nome para esse programa. Antes aqui, deixa eu só mudar a área de documentos aqui, onde está gravando, né? Select folder, pronto. Agora sim podemos salvar, vai ficar legal. Aí vai falar exibe 1_10, né? A única coisa que eu posso colocar aqui. Exibe 1 a 10. Então dá um run aqui. Vamos lá. Olha lá. Exibe 1 a 10. Dei um run. 2, 4, 6, 8, 10. Isso é uma forma de fazer, né? Como é que vocês vão usar o mod? Quando vocês precisarem fazer algum tipo de comparação ou de decisão, né? Aí você pode colocar isso dentro do for. E aí fica a dica aí para os próximos. Eu não vou resolver agora porque é a tarefa do grupo, né? Então fica a dica para vocês aí com o mod. Dá para fazer isso usando o mod? Dá para fazer de vários jeitos. Assim é o mais simples, né? Então tá, isso aqui é o nosso espelho de código e isso aqui traduzido para o MATLAB, né? Muito mais simples do MATLAB, né? Isso é a repetição, né? Como que a gente faria para fazer essa tarefinha aí, né? Só vou pular isso aqui. Vou pular isso aqui também. Senão eu já vou resolver para o grupo de lá, né? E aí, né, fica aquela pergunta lá que a gente tem lá no início para responder, né? E se eu quisesse acumular esses valores aí? Né? O que são acumuladores, na verdade? Né? Para a gente poder usar ali para resolver esse problema que a gente quer. Além de eu fazer variar, né, exibir os números pares entre dois valores quaisquer,
entre dois intervalos quaisquer, eu quero acumular quando isso for confirmado. Então, acumuladores. Gente, o que é uma estrutura de acumulador? Na verdade, se você não estiver prestando atenção, você nem percebe que um acumulador está ali no meio do seu código. Porque ele é muito simples, ele é simplesmente isso daqui, ó. Por exemplo, quando eu faço isso daqui, esse símbolo da atribuição, no MATLAB que é sinal de igual, né? Quando eu pego esse 5 e jogo lá para dentro de B, o que eu estou fazendo? Uma atribuição. O que eu estou fazendo fisicamente, né? Lá, que a gente aprendeu no começo do curso. E eu vou abrir uma gaveta lá do HD, né? Um espaço na memória, e vou jogar o que é lá dentro? 5. Vou dar um rótulo para ela, né? B, um label aqui. E depois eu vou jogar o dado, que é 5, que foi digitado para dentro dela. É isso. Fiz a minha atribuição. E se eu fizer agora 2 e não colocar ela em outro local, colocar no mesmo B, ele apaga o que estava aqui e bota 2. Tá? Isso a gente sabe o que acontece. E se eu fizer isso daqui? Né? Agora, imagina que está aqui, tem 2 aqui, eu venho, né? Antes de fazer a atribuição, eu faço esse cálculo aqui, B mais 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o resultado antigo, o 2, o anterior, vai somar com 1, apaga o 2 e salva lá dentro de novo. E aí vai ficar o quê? B igual a 3. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, pegar a própria variável, somar ela com um valor qualquer e guardar dentro da própria variável, né, dentro da própria variável aqui da memória, isso é acumular. Então, essa coisa simples que vocês estão vendo nessa linha aqui é o próprio acumulador. Entenderam isso? Na prática, então, vamos lá, na prática para vocês verem o que acontece. Né? Não, o CLC aqui, deixa isso aqui guardado por enquanto. Então vamos supor que eu atribuí, né? Eu peguei a minha variável B e atribuí o valor de 5 para ela. Vou limpar a memória aqui primeiro, né? Para a gente ficar olhando aqui no cantinho, ó. Né? Posso fazer isso aqui? Pode. Clear vars B igual a 5. Pronto. Ele já limpou a memória e deixou só o B aqui. Certo? E se eu fizer agora B é igual a B mais 1, por exemplo. O nosso exemplo lá. O que eu vou ter? Olha o que vai acontecer automaticamente aqui. É igual a 6, concorda? E se eu vier aqui e fizer isso de novo? B igual a B mais 1 de novo. 7. E se eu fizer de novo? Estou entendendo de novo aqui, aonde que eu quero chegar? 8. E de novo, 9. E de novo, 10. E de novo, 11. Olha só o que está nascendo aqui. Então, se eu utilizar uma repetição com essa única estrutura que eu mostrei aqui, eu já estou acumulando. Quem faz repetição para nós? Quem que faz a repetição para nós, gente? Por enquanto, né? Que a gente está vendo. For. Professor, então, bingo, é isso? Isso aqui é um acumulador. Interessante, então. Então, eu só vou poder, né? Primeiro eu vou mostrar, né? Tem toda uma questão lógica aqui. Vou acumular isso aqui, então. Que jeito que eu acumulo isso? E, né? Não vou chamar de x, senão vai dar conflito aqui, né? Vamos chamar isso aqui de acumular é acum. O que vai ser? Vai ser acum mais, né, um valor inicial que eu devo ter aqui. Já a gente continua. Aí a questão, não é preciso ter um valor inicial? Sim, né, gente? Porque qualquer variável da memória, ela precisa de um valor inicial para poder ser trabalhada. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, x atribui para 3 atribuído para x, né? Eu estou fazendo isso, né? Vou lá, dou um rótulo aqui para o espaço na memória, chamei de x, e jogo 3 lá dentro. Se eu fizer isso aqui agora,
O que vai acontecer? Ele vai fazer primeiro o cálculo aqui, depois vai jogar para dentro da memória, vai dar 6. Também é um acumulador. O acumulador não precisa ser necessariamente uma operação de subtração ou soma. Ele pode ser uma operação de multiplicação e divisão. Ele vai acumular ou o resultado tanto da soma ou do produto. E se eu fizer isso aqui? X menos 1 jogar lá. Também estou acumulando. Né? Só que aí agora esse resultado vai ser mudado. Né? Era 6 menos 1. Vem para cá. Aí na próxima vez ele volta e vai subtraindo 1 até zerar e depois começar a ir para os negativos. Né? Tradução para o MATLAB, né? Tradução para o MATLAB, muito simples, né? É só colocar o símbolo de igual, já estou mostrando isso para vocês. Tá, continuando. Para a gente resolver o nosso problema aqui, né? Eu quero mostrar o valor acumulado, né? O que eu preciso colocar aqui, gente? Vocês percebam que tem que ter um valor inicial? Não tem que ter um valor inicial antes de entrar na repetição? Porque senão vai dar erro. Eu vou mostrar para vocês, sem colocar, o que vai acontecer. Quem que eu vou colocar aqui? Alguém tem um palpite? O que eu vou colocar aqui, gente, para acumular? Eu preciso fazer o quê? À medida que ele vai fazendo o looping aqui, né? Começa com 2, mostra o 2, depois vem aqui, faz o que com esse 2? Tem que guardar. Como é que eu vou guardar? Eu vou guardar ele no acumulado. Mas quem que está guardando o valor de 2 aqui? Quem que está trazendo, está contendo o valor de 2 quando chegar na linha 5 do código? É o próprio i. Vocês concordam? Então, se eu fizer isso aqui, vai acumular, professor? Teoricamente, sim, só que tem alguma coisa faltando aqui. Alguém sabe me dizer o que é? Alguém sabe dizer o que está faltando para eu fazer o acúmulo e mostrar de 2 a 10? Não? Então, Acho que faça. professor, Pode falar. acho que você tem que colocar o primeiro valor para o acúmulo ali, né? Sim, porque se eu não colocar, o que vai acontecer? Tentem rodar, vamos tentativa e erro. Ó. Tenta rodar isso aqui. Olha o que ele fez aqui. Deu erro. Só um erro clássico, tá? Que erro que é esse aqui? Olha só, erro em exibe 1 a 10, linha 5. Ele não vai dizer, o MATLAB não vai falar para você o que está errado. Ele só vai falar para você que tem um problema aqui. Por quê? Porque ele não reconhece esse valor de acumulado. Está dentro do for. O for é uma estrutura especial que demanda início e fim. Tá? Como todas as estruturas, if, else, for, while, todos demandam início e fim. Então, quando chegar aqui, para ele fazer esse cálculo que você está vendo aqui, ó, ele precisa saber quanto que vale a cum. A cum não vale nada. Ou seja, não existe esse dado aqui, ó. Esse dado não está listado aqui no cantinho. Então, como é que ele vai fazer somar com o i, que está guardando o valor aqui no inicial de 2, né? Como é que ele vai somar com i se ele não sabe quem que é a cum? Dá erro. É isso aqui o erro. Certo? Muito comum. Como é que eu resolvo isso? Quem que é o elemento neutro da soma e subtração, gente? Que não vai interferir em nada. Né? Quem que é o valor pré-existente? Quem que eu posso colocar? Coloque que esse acum é igual a zero. Zero é um elemento neutro da soma e da subtração, não vai interferir em nada no cálculo aqui. Concordaram com isso? Vamos dar um clear vars. Vamos fazer tudo desde o começo, ficar limpinho, né? Vamos ver o que acontece agora. Olha, antes de rodar o programa, a gente já sabe quanto que dá esse acúmulo aqui. A gente tinha feito, né? Esse acúmulo tem que dar no final 30, né? Então, esse é o nosso resultado esperado do programa. Então, eu coloco um disp aqui, né? Disp acum, né? Vai ficar meio feio, tá? Mas depois a gente melhora, faz o cosmético aqui. Então, tá. Tem que dar 30. E tem que exibir os valores. Vamos ver se rodou. Sim, né?
2, 4, 6. Tem alguma coisa estranha aqui. O que está acontecendo? O último valor que ele mostrou é o acum, né? Então vamos colocar aqui. É o DISP que está estranho. Só preciso melhorar isso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho, acum igual a 30 e I igual a 10. É o esperado, né? O I vai de 2 e para até em 10. E o acumulado nosso é 30. Ele está mostrando aqui. Só que o DISP está alguma coisa estranha. Vamos rodar de novo. Professor, mas e se eu quiser modificar se eu não quiser modificar os valores do I? Porque eles estão somando, eu acho, né? Se você não quiser modificar o valor do I... Não, aliás, só... É isso mesmo. Mas, na verdade, você não vai modificar o valor do I, tá? Porque o valor do I, ele simplesmente vai entrar aqui para ser somado. Vai começar acúmulo 0, depois ele vem com o próximo valor de I, que começou em 2, né? Então vai ser 2 mais 0. Vamos olhar isso daqui. É que ele está mostrando aqui, né? Eu só tenho que mostrar o valor final. É isso que está dando confusão. Peraí, vamos pôr para fora do laço. Tem que mostrar o último só. Então diz que é conta. Agora sim, resolvido. Olha lá, agora está resolvido. Vocês viram a diferença que faz, né? Às vezes você coloca uma estrutura de saída dentro do laço, ele fica mostrando o acumulado até chegar no final. Aí termina o laço, o valor vai estar lá e ele mostra. Então agora está certinho, ó. Ele mostrou 2, 4, 6, 8, 10 e 30. Então, do jeito que estava ali, é porque faltou cosmético aqui, né? Se eu fizer isso, ó, deixar aqui dentro, ele vai, né? Ele vai mostrar todos os Is e na sequência, né? Não dá nem para a gente distinguir que quem que é quem. Ele vai mostrar todos os acumulados, passo a passo, etapa por etapa. Olha lá. Ah, tá. É por isso que eu tava me confundindo. É isso Tava que me ele confundindo faz. por causa disso. E é isso que ele está fazendo. Então, ó. Aí, o que ele está fazendo? Ele está mostrando o DISP e o acumulado. Depois o próximo DISP-I, depois o acumulado. Aí, se vocês forem ver, vai bater, ó. Então, dependendo do jeito que você coloca ali, fica bem bagunçado, né? Você veja que o cosmético também, às vezes, ele é importante. Então, para a gente não ter esse problema, aí a gente joga lá fora. É uma questão aqui de lógica, né? Eu só quero mostrar o acumulado no final, não vou mostrar de um em um. E aí o DISP, né, eu quero mostrar todos. Então, mas se eu não fizer essa estrutura aqui, não vai funcionar. Eu não vou conseguir acumular. Então agora sim, olha lá, 2, 4, 6, 8, 10 e 30. Então, esse tipo de detalhe a gente tem sempre que ficar atento, né? Tem que ser a lógica do programa. E o programa não estava errado, ele estava certo, só que não estava mostrando direito, né? Então vejam como que uma coisa simples pode ser complicada se a gente tiver com a atenção difusa aí. Mas aí o importante dessa aula que a gente está tendo hoje é vocês entenderem como que faz para a gente usar acumuladores. Então, o acumulador ele vem aos pares, ele vem com essa estrutura aqui, você vai fazer algum cálculo, né, repetitivo, e vai utilizar o valor pré-existente. Se fosse multiplicação, você colocaria 1 aqui, é o elemento neutro, não vai afetar, né? Então, isso tudo vem junto, né, vem casado, é uma coisa casada, né, com uma estrutura de for, por exemplo. Ela pode vir casada com uma estrutura de while? Pode. Então, isso que vocês estão vendo aqui é a estrutura de acumulador. Ela vem casada com as estruturas de repetição. Tá? Então, com isso aqui a gente consegue, né, melhorar aqui, resolver esse problema nosso de mostrar o acumulado. Se você quiser melhorar mais ainda, né, para ficar
Para distinguir, você põe um F print X se você quiser, ou então você dê alguma resposta aqui para diferenciar o que é o que. O quem é quem aqui, né? Então você coloca aqui, por exemplo, né? O valor acumulado, aí vai ficar mais fácil, né? O valor acumulado é 2 pontos. Fecha aqui, vírgula, né? Não pode esquecer do num 2str. E aí coloca o acum, fecha o colchete, fecha o parênteses. Agora vai ficar mais decente, né? Vamos ver lá como é que vai ficar. Tá lá. Agora ficou, né? Vocês têm que pensar na saída do programa de vocês, tá? Resolveu? Resolveu, mas a saída não estava legal, então tem que colocar alguma coisa, né? Ó, o valor acumulado é 30. Pronto, resolvido. Tá, assim fica melhor. Então esse aqui é cosméticos, mas faz parte, né, gente? Vocês viram que o cosmético nem tanto é... Em alguma das vezes ele é necessário para não deixar confuso, né? O programa estava certo, mas estava confuso. Entenderam, gente, como funciona o acumulador? E aqui nesse caso, ó, o que eu estou fazendo? Está virando uma coisa entrelaçada, né? Eu estou usando o i, que é a variável contadora da estrutura for. Eu estou usando ela para ser o objeto de soma aqui. Pode fazer isso? Pode, não tem problema. Então, olha só, você pode usar o i aqui. Desde que você não altere o valor dele, né? Porque ele tem que ser alterado aqui, ó. Quando ele chega aqui, ele acrescenta 2 e vai até 10. Então tem que tomar esse cuidado para não alterar ele aqui nas linhas, né, subsequentes. É isso que eu estou dizendo. Então é assim que a gente vai começando a construir essa ideia, tá, de acumulador. Vamos ver outros exemplos aqui. Né, então elabore um algoritmo, né, escreva na forma geral e em MATLAB para resolver essa coisa aqui. Somar os valores pares entre 1 e 100. Tá? Você quer somar valores pares entre 1 e 100. O que vocês vão fazer? Né? Pensem aí, vou dar um tempinho para vocês. Depois, somar os valores pares entre A e B. Depois, calcular a média aritmética de N valores. Isso é interessante, ó. Calcular a média aritmética de N valores. O que é média aritmética, pessoal? É simplesmente pegar os valores no intervalo dado e fazer o quê? Fazer a soma deles e depois dividir por um certo um n, né? Então, eu vou dar para vocês aí para resolver o primeiro. Eu acho que vocês fazem isso aí em 5 minutos. O que vocês acham? 5 minutinhos, contando a partir de agora. Então, às 14h40, a gente volta. Eu volto aqui na tela com vocês. E aí eu acredito que o média aritmética de N valores eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça. E a gente resolve na aula de amanhã. Mas vamos lá, vamos fazer esses dois juntos aqui usando acumulador. Ainda não vou mostrar, né? Porque senão perde a graça. Valendo, viu, gente? Já tá valendo. 35 aí. 2h35 agora. Professor, o senhor tirou a compartilhação da tela. Tirei. Só um minutinho. Ok.
E aí, pessoal, conseguiram desenvolver? Saiu alguma coisa aí? Vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer, né? Primeira coisa, né? A gente precisa colocar o início, declarar as variáveis, se fosse um espelho de código. Tá? A gente vai trabalhar com uma soma, né? Porque eu quero calcular, fazer a soma dos números até entre 1 e 100. E vou ter a minha variável i, que vai ser a nossa variável contadora. Né? É ela que vai determinar ali quantas vezes eu vou gerar esse laço, esse loop, né? Com for. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai, para poder fazer esse acúmulo, eu vou precisar usar a estrutura de acumulador, que vem, ela é casada. Né? Então, antes da estrutura do acumulador, como é soma, né? Eu vou atribuir o primeiro valor como sendo zero. Depois eu faço i variar de 2 até 100. Por quê? Porque eu sei que o primeiro número par é 2. E depois eu só ir de 2 em 2 eu chego até 100. Então eu consigo varrer todos os números, né? Com esse critério ali, logo no início do for, eu já consigo varrer aqui, né? Toda hora que ele terminar de fazer todo o loop, né? Vai fazer aqui em torno de 50 repetições. Ele já vai ter varrido todos os números que são pares. É fácil fazer com o número par, né? O número par é tranquilo. O que eu faço se eu quisesse acumular? Né? Eu tenho que ir somando eles de 2 em 2 a partir do primeiro que aparecer. Então, o zero entra aqui, no primeiro laço, depois vai, né, termina o laço. Ele vai ao próximo, né? Próximo i, volta para lá, acrescenta 2, vira 4, volta aqui, pega o valor anterior, que era 2, soma com 4. E assim por diante, vai fazendo até chegar em 100. Então é muito simples resolver isso daqui. E no final você escreva, né? A soma é igual a soma. No MATLAB ficaria assim, né? Ficaria muito simples. No MATLAB, né, essa soma de 1 até 100, você coloca o elemento, tem que colocar o seu elemento aqui, valor pré-existente, né, o valor inicial, junto com a estrutura, né, coloquei soma, soma, e variando de 2 em 2 até 10, pronto, soma, soma. É o que a gente fez, né? É o que, na verdade, a gente já tinha feito aqui. Deixa eu só, antes de ver a pergunta, tô vendo que tá piscando ali. É o que a gente fez, né? A gente já tinha feito isso aqui, ó. Já resolvemos esse problema. Só que agora, ao invés de fazer até 10, né? Eu faço até 100. Só mudei aqui, acrescentei um zero aqui. Não vou mostrar, né? Eu não quero mostrar isso agora. Eu só quero mostrar o valor final, que é o valor acumulado. Preferirem, né? Põe a soma aqui. Né? Tanto faz. Tá, o valor acumulado é 2.550. Será que confere isso? Né? Confere. Né? Ah, professor, eu quero saber quantas iterações que deu. Se você quiser saber quantas iterações deram aqui, coloque um outro contador. Né? Coloque um número que vai acumular. Um acumulador simples. Vou usar ele de contador. Então tem que ter um valor pré-existente, j igual a zero. Então ele inicia em zero e toda vez que esse loop acontecer, o que ele faz? Ele vem, ó, linha 5, linha 6, linha 7. Faz essa estrutura aqui. Então toda vez que ele vier e fizer esse cálculo aqui, o j vai acrescentando 1. É como se eu tivesse um contador aqui, ó. Então olha que interessante. Aqui eu tenho o contador do for, que é o principal, e aqui eu estou colocando um auxiliar, para eu saber quantas vezes esse looping funcionou. E aqui é o próprio acumulador. Vamos ver como é que vai ficar essa história? Eu não vou jogar o valor na tela, tá? Nem vou pôr disp para isso não. É só eu olhar no cantinho aqui, eu vejo quanto que vai dar J. Vamos fazer essa brincadeira aqui. J50, não é isso que a gente esperava quando a gente olhou para o problema? Né? O que eu falei para vocês? De 2 até 100, de 2 em 2, então provavelmente vai fazer 50 vezes. Ah, então olha só. Olha como que isso é versátil, né? Você consegue usar aí não só para fazer um cálculo, um acúmulo, quanto você pode usar para contar coisas, para ser um contador dentro de uma estrutura de repetição.
Tá entendendo como que funciona essa brincadeirazinha aí? Coisa simples dessa, faz milagre. Hã? O Octave não deixa o for funcionar? Deixa sim. Peraí. Vamos ver, o Octave tá brigando com nós hoje. Gente, o for funciona assim. No Octave, normal. Não, professor, é que eu tinha feito uma coisa errada ali. Eu acabei de resolver já. Ah, tá, não precisando testar então. Não, porque se o Octave não estiver funcionando for, a gente abandona o Octave. Vamos ficar só no MATLAB mesmo. Não, funciona assim, gente. Até onde eu sei, né? Ctrl C, Ctrl V. Fizer Ctrl C aqui, ó. Ctrl C aqui, Ctrl V lá. Vai dar certinho. Então, estão entendendo a versatilidade disso daqui? Pode parecer, ai, mas que coisa mais sem graça, né? Porra, fazer só isso. Gente, vocês vão ver isso daqui resolvendo problemas aí que vocês nem imaginavam. Então, fixem essa ideia. Isso é acumulador. Acumuladores e contadores, tá? O for já tem o próprio. Todo for é obrigado a ter um contador que determina onde começa e aonde termina e de que forma que ele vai evoluir. Todo for precisa disso na frente. Se não tiver, não roda. Vou tirar aqui, temporariamente. Vocês vão ver o erro que dá. Ó, já deixou o negócio aqui, já vai dar erro aqui, né? Tenta rodar para você ver. Olha lá. Expression or statement is incomplete. Or incorrect. O que ele está dizendo? Não vai funcionar, está incompleto, está incorreto. Então, né, volta. Aí ele some os vermelhinhos, né? Lá no Octave vocês não vão poder, ele não vai ficar fazendo, né, esse rastrear os erros assim para vocês, tá? Mas aqui é só a gente está só brincando, tá, gente? São programas assim bem passo a passo, bem coisa assim, bem primária. Depois a gente vai evoluir, tá? Importante é que vocês fixem a ideia, certo? Então fixaram a ideia, que são um acumulador. E aí como é que a gente faria para resolver esse outro cara aqui? Entre A e B. Opa, agora eu vou precisar saber quem é A e B. Somar os valores pares entre A e B. Então eu preciso saber quem é A, quem é B. E agora, dá para fazer do mesmo jeito? O que vocês acham? Vocês acham que a gente vai conseguir sair do mesmo jeito? Qual que é o problema que eu tenho aqui agora no item B? Eu tenho que testar o A e o B, né? Eu tenho que saber se o A, para eu poder... Aqui eu já sabia o número, né? Eu sei que é o 1, inicia no 1 e vai até o 100. Ou então eu sei que o 100 é par e aqui eu sei que o 1 não é par. Então eu inicio no próximo. Foi o que eu fiz. Aqui, ó. Já determinei aqui a coisa. E quando eu não sei que número que é, o que eu faço? O que eu vou fazer daí? Porque para saber como que vai variar, eu preciso testar o cara primeiro, né? Saber se ele é par, né? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida. Tipo, você vai colocar o valor inicial, pode ser A e o valor B. Aí, mas a pessoa coloca o valor A inicial menor do que o valor final. Tipo, um valor negativo, por exemplo. E o for vai contar mesmo assim? Ou pode dar algum erro nessa contagem? Ah, no caso, esse nosso problema aqui, valores pares, a gente está considerando, né, que poderia sim fazer, né, o A ser menor do que o B, sem problema nenhum. Só que aí, o que ele vai fazer? Ele vai somar os negativos com os positivos, e no final pode ser que o número não pareça um grande número, né? Mas se você somar números negativos abaixo pro lado esquerdo da orientação aí dos reais, então provavelmente você vai ter um número grande negativo, né? Então não teria problema fazer isso não, tá? É que aqui quando eu preparei isso, eu só estou usando aqui números inteiros, tá? Inteiros e maiores que zero. Então no caso estou usando só os naturais. Tá? Mas não tem problema, você poderia fazer essa soma, tá? Nada impede. Só que aqui a gente vai ter que trabalhar obrigatoriamente com o quê? Com números que são, né? Olha só, inteiro. Né? Nessa brincadeira nossa aqui, eles são inteiros, tá? Para poder fazer isso aqui.
Então não tem problema ser negativo. A questão é que ele vai somar, né? E em algum determinado momento ali vamos começar a se cancelar, né? Vai ficar um número pequeno, mas não tem problema. Por exemplo, isso que eu estou dizendo para você aí. Vamos supor que você comece lá com 2, certo? Com 2 não, né? Comece com menos 4, certo? Então você vai fazer aqui uma soma, né? Que seria menos 4, né? Menos 4, menos 2. E depois você começa. 2, né? 4 a 10. Vamos supor que o intervalo seu seja de menos 4 até 10. Mais 6, mais 8, mais 10. Certo? Deixou de ser número par aqui, gente? Não. Não deixou de ser. Continua sendo número par. E a soma dele vai dar quanto? Faz aí, vai dar 24. Então não tem problema. Seu programa ele tem que ser capaz de fazer isso, tá? Aí acho que a tua dúvida está aqui, né? De menos 2 e menos 2 até 100. Né? Então você tem que... se você colocar aqui 2, né? Ele vai pegar 4, vai somar menos 2, vai somar mais 2, vai dar 2. Então não vai afetar em nada o passo teu aqui. Tá? A única diferença, ó, vamos fazer aqui, né? Vamos colocar aqui de menos 4 até 10, que é o que a gente estava brincando ali. Eu vou desativar isso aqui por enquanto, para não ficar confuso. O DISP, vamos colocar? Não, mas tem que dar 24, né? Vamos ver se o programa funciona. O valor acumulado é 24, então para ele tanto faz, tá? O A e o B seu pode ser arbitrário, sim, tá? Desde que seja inteiro. O que a gente está trabalhando aqui é inteiro ainda. Vão surgir outras ideias para a gente usar números reais aí, mas por enquanto podemos ficar no inteiro aqui, só para absorver o conhecimento. Era isso que te perguntado? Consegui... Sim. Era Consegui. isso. Eu só queria ver se ele tava fazendo a soma mesmo. Mas tá de boa. Então não tem problema, Obrigado, tá? professor. De nada. Não tem problema, gente. O A e o B seu aqui, não tem problema. Desde que seja inteiro. E aí, o que você pode fazer? Você pode colocar uma estrutura aqui para checar se o número é inteiro, né? Aí, para saber se o número é inteiro, você pode, por exemplo, né? Usar um mod aqui. Mas na verdade, eu já estou falando no próximo exercício, né? Então, para o A e o B tem que ser divisíveis por 2. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vamos lá. Vou desenvolver aqui junto. O item 2. O primeiro já está aqui. Nosso primeiro. Simples assim. E o 2. Primeira coisa, a gente tem que pedir o A e B, né? Já que o A e B vai ser informado, né? Ele vai ser informado e depois ele vai entrar no programa. Então, inteiro, né? É tudo inteiro, então é a soma, o nosso contador, o A e o B. A soma é o resultado, né? O A e o B e o I. Então, isso aqui seria a nossa estrutura espelho, né, de código. E aí você tem que fazer escreve e leia, né? Informe os limites, A e B. Então, agora vai ser interativo. E aí, processamento de dados, eu vou ter que ter um acumulador, vocês já sabem, e vou fazer variar de A até B. Certo? Só que eu não sei como é que é o A e como é que é o B. Eu posso fazer de outra forma? Posso, mas essa aqui é uma forma mais direta, vamos dizer assim. Alguém pode ter uma ideia diferente da que eu coloquei aqui, tá? Você pode checar o A e o B antes de entrar no for. Pode fazer isso. Não tem problema. Você pode checar os dois, mas aí vai te dar mais linha de código. Então, eu acho que essa daqui é mais rápida. Então, faça variar de A até B. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber se o A ele é divisível por 2. Eu tenho que saber se o B é divisível por 2 para eu saber como que isso vai variar. O que eu faço? Eu uso uma estrutura de decisão agora. Como assim? Eu uso um if-else, eu uso um if. Se o A for divisível por 2, eu faço certa coisa. E se o A não for divisível por 2, eu faço outra. Então, se... Aí entra a brincadeira do mood, né? Mas no MATLAB você sabe como funciona. É mood 2, mude o i que está na contagem, né? E o 2 para saber se é divisível por 2 igual a 0. Se isso aqui for igual a 0, aí o que eu faço? Aí eu acumulo. Exatamente isso. Por quê? Porque eu só vou acumular quando os números forem divisíveis por 2. Quando não for, eu não faço nada.
eu nem preciso me preocupar mais aqui com A e B. Eu nem preciso colocar outra coisa, né? Porque se não for par, eu não preciso fazer nada. Então, é um if simples. Não acumulo, não faço nada. Aí, fim do C, próximo I. Aí, com isso, eu consigo resolver o meu problema. Então, como é que ficaria no MATLAB? No final, não se esqueça de exibir, né? No final, tem que exibir. A soma é igual a soma. Então, como é que ficaria lá no MATLAB? Isso aqui é a parte que importa para nós, tá? Então, olha só que agora eu estou começando a mesclar aqui, né? Estou começando a unir estruturas for com estruturas de decisão, if, else, mais acumuladores. Vocês estão vendo como as peças vão começando a encaixar uma na outra para dar outra coisa? Então, isso aqui, gente, já é o nascimento da programação, já do jeito que a gente precisa para trabalhar cálculo aí. Então, no MATLAB vai ficar assim, né? Vocês já sabem como funciona. Faz o A input, né? B input, e aí coloca lá o valor. Né? Se você vai fazer o acúmulo, tem que ser o valor, tem que ter o valor pré-existente. Então, tá aqui, soma zero, não afeta em nada. O I vai variar de A até B, certo? Variando de A até B. E aí, se mod de I, vírgula 2 for divisível por 2, né? O valor de I for divisível por 2, eu faço o quê? Né? Se for exato, aí eu acumulo. Se não, não faço nada, vai para o próximo, volta o loop até acabar. No final eu mostro, né? Então, com isso a gente conseguiu resolver o item 2, né? Que era fazer assim, fazer o item 2 aqui, né? Que é somar os valores pares entre A e B. Certo? Pares entre A e B. Então aqui pode ter ficado sempre pode ter ficado uma dúvida de vocês aqui, ó. Como eu vou adiantar um pouco aqui, eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando na prática. Deixa eu ver que horas são. Tá, ainda tem tempo. Vou mostrar isso aqui na prática para vocês, tá? E colei aqui, para vocês verem como é. Vou tirar esse barra N aqui, vou colocar o número na frente. Eu falei informe A, né? Eu já estava errado no meu programa. Informe A aqui, informe B, né? O professor já fez errado no slide. Então tá, informe A, informe B. Soma zero. Por que aqui eu não me preocupei em fazer isso, ó? Colocar o passo. O que vocês acham? Por que eu não me preocupei aqui? De A até B. Então, se eu não coloquei nada aqui que o MATLAB entende, que é de 1 em 1. Então, ele vai pegar o A, vai de 1 em 1 até B. Não é? Não é isso que vai acontecendo aqui? Por que eu não tive essa preocupação aqui? Alguém sabe me dizer? A resposta é evidente. Porque tem um mod? Exatamente. Porque eu não me importo, eu vou fazer variar de 1 em 1, eu vou varrer todos os números de A até B. Não importa que você colocou 1 milhão aqui, vai ficar varrendo de 1 até 1 milhão. Vai demorar, mas vai varrer. E aí, porque quando eu tenho essa estrutura de decisão aqui, ela escolhe para mim quem é par. Vocês entenderam? Então eu não estou fazendo mais aqui, ó. Eu não estou fazendo mais aqui no contador, eu estou fazendo dentro do if else e o mod. Então, vocês vejam que existem várias formas para fazer a mesma coisa. Provavelmente, né, esse daqui seria a única forma da gente resolver esse problema, já que eu tenho que checar o A e B o tempo todo. Se vocês quisessem criar uma outra coisa, vocês poderiam vir aqui checar o A e checar o B, né? E aí vocês, né, coloquem aqui, variando de 2 em 2 até, né? Mas só que aí você vai ter que fazer o quê? Aí ia mudar um pouco a brincadeira. Por quê? Porque você ia ter que fazer isso aqui, ó. Você ia ter que abrir o if, né? Olha só como é que ia ficar mais complicado. Você tem que abrir o if, aí você faz o mod, né? Gente, não é para fazer isso, tá? Só estou dando uma ideia para vocês aqui. If mod, né? Aqui no invés de if você põe a, é igual a zero, aí você faz o quê? Aí você faz o for, entendeu? Aí você faz o for. Só que aqui, para isso funcionar, você precisa de if, o mod, né? De a, e aqui precisaria do duplo teste lógico, né? E o mod de B2. Se os ambos forem igual a zero, aí você faz
um for variando o i, aí começa no A, de 2 em 2, até B. Vocês entenderam como vai ficar mais complicado? E aí você vai fazendo, né? Aí quando você termina esse for aqui, dá um end para ele, aí você faz um else, né? O else é o quê? Para as outras condições. Você pode ter o A, né? Você pode ter o A par e o B não par. Ou você pode ter o B par e o A não par, né? E aí o que você faz nessa condição? Aí você tem que continuar desenvolvendo. Vocês viram como que o programa ficaria pesado para fazer a mesma coisa? Aqui fica muito mais fácil, né? Eu não me importo com A e B, saber quem eles são, se eles são pares, se eles são ímpares, e já saio testando todo mundo aqui. O que for eu acumulo. Entenderam a brincadeira? Então, tem várias formas de fazer a mesma coisa, só que uma delas pode ser o caminho mais árduo, não é o caminho mais difícil para vocês. Então, vamos salvar aqui, vamos rodar para vocês verem se funcionou, ficou legal. É aqui que eu chamo isso. Vou chamar de Acun de A até B. Então vamos rodar. Roda aí para ver o que dá. Informe A. Sei lá, gente, chuta um valor aí. Falem vocês. Não vou repetir sempre os mesmos números, ninguém merece. Pode ser 5. Sim? B. 5. E B? 5 não vai rolar. Não, era pra valor de A, que eu achei que tu não tinha entendido. Uhum. Ah, fala um número maior aí pra gente ver. Tá bom. 150. 150. Vamos ver como é que dá. Somou, gente. 5.694. Será que ele tá certo? E aí fica a grande pergunta, né? Será que está certo? Como é que eu vou aprender a sair disso, né? Como é que eu me viro com isso daqui? Aí amanhã eu ainda vou falar um pouco sobre isso para vocês. A gente vai voltar no exemplo Deixa para vocês pensarem um pouco, tá? A gente vai voltar no exemplo da média aritmética. E aí eu vou ensinar vocês a fazer o quê? A fazer o debug, né? Começar a olhar aqui o que cada variável assume a cada iteração. A gente pode fazer isso criando uma pequena tabela, ou a gente pode fazer aqui no MATLAB usando esses breakpoints aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu já andei falando, né? Desses breakpoints aqui com vocês. Né? Para a gente ver se tá. E a gente faz por uma coisa que chama indução matemática. Se o primeiro, segundo, terceiro resultado estão coerentes, provavelmente até o infinito vão estar. Entenderam aquela ideia? Vocês vão ver isso aprofundado em cálculo 3, tá? Mas aqui para nosso efeito de programação já é suficiente. Então, olha só, se eu testei para o primeiro valor da repetição, para o segundo loop, para o terceiro loop, e os valores estão coerentes com o que eu espero, eu não preciso fazer até o infinito, não. Eu sei que está certo o meu programa. Maneira de testar. Faça isso que eu fiz, ó. Né, um valor arbitrário aí que o nosso colega falou. Então, a gente vai rodar o programa de novo. Não, primeiro, vamos fazer aqui de cabeça, né? De 1 a 10, né? Vamos supor que o A meu vale 1 e vale 10. Vocês já sabem quanto que dá, né, gente? Quando eu for fazer esse programa aqui, vai dar 30, né? Então, eu vou rodar aqui. Vale 1 e aqui vale 10. Soma 30. Opa, o programa tá batendo, né? Não tá batendo? Então, provavelmente ele está certo para outras situações. É assim que vocês testam o programa de vocês. E aí amanhã eu mostro para vocês como é que isso aqui tudo tá. Porque isso aqui é dinâmico, né? Ele faz o looping, volta, atualiza o i, depois ele atualiza o soma, e aí volta para o loop, atualiza o i de novo, e assim por diante. Isso a gente tem que começar a enxergar acontecendo. Tá? Isso é importante para a gente, porque a gente vai precisar fazer, em algum momento da carreira de vocês, se vocês estiverem fazendo um programa, vocês vão enroscar em algum lugar, e aí vocês têm que ir lá e fazer o tal do debug, né? Que é fazer esse escrutínio, né? Tirar ali, ver aonde que está o problema, né? Você tem que achar onde está o problema. E muitas vezes ele é camuflado por essas iterações, esses loops, né? Pessoal, até aqui ficou legal? Vocês estão entendendo isso daqui?
Não vou mostrar agora não, o terceiro que a gente vai fazer amanhã. Então, por hoje tá legal. E já vou colocar a listinha para vocês aí, tá? Já vamos colocar a listinha para vocês. 3 e 5, tá quase acabando mesmo. Tudo certo, gente? Entenderam essa brincadeira aqui? Conseguiram entender isso? Estão acompanhando? Tá legal? Sim, então, tranquilo. Vocês viram que dependendo da forma que vocês abordam o problema, ele fica muito difícil, né? Mas não quer dizer que está errado. Só que tem um jeito que é mais eficiente. E a gente sempre opta, né, na engenharia pelas coisas que são mais eficientes, né? Então a gente tem que criar essa cultura desde o primeiro ano do curso. Tá? Aí é o desafio, quem quiser, né, mostrar para mim o programa ali, eu não fiz ele ainda, tá? Quem quiser pegar esse programa aqui e fazer do outro jeito que eu falei, vai lá, vai ficar um programa legal. Aí vai ficar meio nerd, mas tá legal. Faça com o outro jeito, testando A e B. Só que aí você vai ter, pelo menos, né? Pelo menos 3 possibilidades para tratar dentro do seu if-else. E aí você tem que ser coerente com o que você vai fazer. Então, quem quiser fazer, tá aí um desafio bem interessante. Vai até a estrutura de controle. Geralmente fica o while, fica para outra. Geralmente o while fica para outra, tá? E eu acho que vai ser assim, né? Que a gente vamos ver aqui a data. 25, a gente só tem a semana que vem, vocês vão apresentar trabalho aqui, né? E aí depois prova. Então eu acredito que sim, que o while vai ficar aí para até pode cair aqui. É que a gente volta no while. O while é até importante que você volta nele de novo quando você estiver vendo funções, tá? E a gente volta e vê o while de outra forma ainda. Então o while que vai cair aqui sim, não, ele pode cair aqui sim. Porque ele é muito simples, tá? O outro while avançado a gente vai ver lá em funções, que é uma das últimas matérias. Aí vai para P2. Tá? Então aqui é só para vocês poderem resolver a lista, né? Por falar em lista, né? Já vou pôr para vocês antes que eu acabe esquecendo e fazendo outra coisa. E aí só vai lembrar na próxima aula. Pessoal, é isso então por hoje, tá? Aí depois eu solto esse slide para vocês aqui, porque eu tenho que tirar umas coisas, senão eu vou acabar entregando já o item 2 lá do outro grupo, né? Aí eu tiro esses 2 slides aqui, eu modifico e jogo lá. Tem uma tela em branco aqui, não sei o que está acontecendo. É isso, já vou encerrar a gravação. Pessoal, até amanhã então.